Nessa terça-feira, dia 5 de setembro, foi ao ar mais um programa Conversa com o Presidente. Eu trouxe aqui para você o resumo e a análise de sempre e eu já adianto, senta aí porque o conteúdo desse vídeo está pesado. O programa dessa terça-feira já começou com Marcos Uchoa dizendo que era o primeiro programa de setembro e também destacando como será o mês. Bom dia, um prazer ter vocês aqui, mais um Conversa com o Presidente. Um setembro que, aliás, é o primeiro programa de setembro, um setembro que vai ser muito cheio, muito importante para a gente no Brasil. O presidente Lula vai viajar também bastante. Rapaz, 40 dias atrás, Lula já dizia isso. E agora em setembro vai entrar o grosso. E agora Marcos Uchoa vem com essa. Um setembro que vai ser muito cheio. E para piorar, hoje Lula ainda complementou dizendo isso. É possível cuidar desse povo com carinho, com chamego. Eu confesso que eu fico preocupado. E agora em setembro vai entrar o grosso. Bom, outro ponto importante do programa de hoje foi a participação do ministro da Educação, Camilo Santana, aquele que foi governador do estado do Ceará por 8 anos, estado que é considerado por Lula como referência na educação para o resto do país, mas Camilo Santana não coloca os seus filhos para estudarem nas escolas públicas do estado. O senhor tem 2 filhos em idade escolar, eles estudam em escola pública ou eles estudam em escola particular? E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Mas por essas e outras, o companheiro Camilo virou ministro da Educação. O Camilo, por sinal, é mais um ministro que está aprendendo direitinho com o Lula, falando já igualzinho a ele. E, infelizmente, no governo passado, de certa forma, houve um retrocesso. Inclusive, no dia 1º de janeiro, quando o senhor assumiu a presidência, você revogou um decreto do antigo presidente que trazia todo um retrocesso a essa política. O ministro aproveitou também para fazer uma propagandinha aqui, puxar um pouquinho o saco do chefe ali. E agora, o presidente está anunciando um reajuste também, que é uma grande reclamação dos prefeitos, presidente, era o valor do Programa Nacional de Transporte Escolar. Por falar em prefeitos, é bom ver como o governo Lula está agradando os prefeitos pelo país, principalmente na região onde Lula foi mais votado. Centenas de prefeituras do Rio Grande do Norte vão fechar as portas amanhã. A mobilização é um protesto contra a redução de repasses federais aos municípios. Depois de mais de uma semana de mobilização, 173 prefeituras daqui do Ceará paralisaram suas atividades na manhã desta quarta-feira. Hoje no Piauí, na capital do estado, na cidade de Teresina, na Assembleia Legislativa do Piauí, aconteceu também um ato reunindo vários prefeitos do Piauí, prefeitos também gestores aqui da região de Picos. Agora, se você acha que as entrevistas de Uchoa com Lula já eram apenas um teatrinho com perguntas e respostas previamente escritas pelo governo, no programa de hoje isso foi superado. Um novo nível foi estabelecido com Lula fazendo perguntas a Camilo, para que Camilo respondesse dizendo aquilo que Lula vinha fazendo. Então, Camilo, o que mais que você tem de novidade na educação? Primeiro, presidente, só para... importante as pessoas entenderem que o primeiro passo foi a reconstrução. Importante lembrar que o senhor autorizou reajuste na alimentação escolar, agora do Programa Nacional de Transporte Escolar, o reajuste das bolsas. Depois o senhor aumentou o reajuste que mais de 10 anos não tinha de bolsa de mestrado, doutorado, na área da pesquisa, da ciência desse país, porque são as universidades que realizam pesquisa e ciência desse país. Então, o senhor, as obras paralisadas, presidente, o senhor autorizou que há quase 3.600 obras, creches, escolas que estavam paralisadas nesse país pudessem ser retomadas. Fora todas o senhor está autorizando não atrasar para não paralisar, e o senhor já lançou programas novos importantes que o senhor acabou de falar sobre a alfabetização das crianças. E o senhor foi o presidente que mais investiu na interiorização e na ampliação das universidades e institutos federais. O senhor falou muito bem da escola técnica. O presidente vai investir, o senhor, 4 bilhões de reais por ano para ampliar as matrículas de tempo integral, com foco no ensino médio e no ensino profissionalizante. Bom, Lula falou também sobre impostos e nesse assunto usou novamente a narrativa do ITCMD. Eu vou te dar um exemplo. Se você tiver uma casa aqui em Brasília, uma mansão, e você deixar de herança para o teu filho, ele vai pagar apenas 4% de imposto de renda. Nos Estados Unidos, ele pagará 40%. Sabe?
E são essas mesmas pessoas que admiram os Estados Unidos. Me lá paga. Pois é, essa comparação é muito conveniente na argumentação de Lula para defender impostos mais altos. Mas, para isso, ele ignora partes importantes dessa história. Ele ignora, por exemplo, que essa alíquota de 40% é cobrada nos Estados Unidos quando o valor tributado é acima de $1 milhão, mas que em valores menores do que esse, quanto menor é o valor tributado, menor também é a alíquota cobrada sobre ele, chegando inclusive até a 18%, como mostra essa tabela em uma matéria publicada no Migalhas. Ele ignora também, por exemplo, que os outros impostos cobrados nos Estados Unidos, como os dos produtos do dia a dia, são bem inferiores aos impostos cobrados no Brasil, fazendo com que a carga tributária sobre o cidadão americano seja bem inferior à carga tributária que pesa sobre o cidadão brasileiro. E além de ignorar pontos importantes como esses, há também a ironia de que o defensor do socialismo, Lula, quando lhe é conveniente, usa como referência o capitalismo americano. Interessante também é que no mesmo discurso ele já havia dado anteriormente uma explicação sobre aquilo que boa parte dos seus próprios eleitores ainda não entenderam. O Estado ele não cria dinheiro, o Estado arrecada dinheiro, sabe, daquilo que as pessoas trabalham através dos impostos. O que é que nós fazemos? É devolver da forma mais justa possível para o conjunto da sociedade. Pois é, seu Lula, é assim que o Estado funciona. Mas aí, quando o senhor vai fazer campanha, quando vai fazer um discurso em um evento para o público, o senhor fala que o seu governo dá isso, que ajuda naquilo, que é o governo que mais investe em tal área, que é o governo que coloca comida na mesa dos brasileiros e tudo mais. Aí aquelas pessoas mais inocentes, que não têm tanto acesso à informação e que não sabem como o Estado funciona, saem achando que o Lula é que cuida dos mais pobres porque investe mais nisso ou naquilo, sem perceber que, discretamente, a cada R$2 que está ganhando do governo, R$3 lhe estão sendo tirados. Afinal, além da arrecadação do próprio dinheiro que será distribuído novamente, o governo precisa arrecadar também dinheiro para sustentar a sua própria estrutura de funcionamento. E nos governos do PT, essa estrutura de funcionamento do Estado é bem inchada. E para finalizar esse vídeo, eu trago um exemplo na prática de como funciona essa política de Estado inchado. No programa da semana passada, ao falar sobre estar propondo a criação de um novo ministério, Lula usou a mesma narrativa que usou para todos os outros, a de que isso era para beneficiar um determinado grupo da sociedade. No caso desse ministério da semana passada, seriam os empreendedores brasileiros. Então nós vamos criar, eu estou propondo a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa, das cooperativas e dos empreendedores individuais, para que tenha um ministério específico para cuidar dessa gente que precisa de crédito e de oportunidade. No programa de hoje, ele já mostrou o que está por trás dos ministérios, o lado político, o porquê de ser tão importante para ele ter tantos ministérios. É sempre muito difícil você chamar alguém para dizer, olha, eu vou precisar do ministério porque eu fiz um acordo com um partido político, eu preciso atender. Mas essa é a política. Ou seja, o governo tem propostas importantes para passar no Congresso Nacional. Os deputados não são obrigados a votar no governo porque o governo mandou. Por mais que o Haddad seja simpático, por mais que o Camilo seja simpático, por mais que eu seja essa figura simpática, tá? Mas as pessoas não são obrigadas a votar naquilo que a gente faz. As pessoas votam naquilo que eles acreditam. Então, quando você manda uma proposta, as pessoas vão discutir, fazem emenda, tira e tal. Então, nós precisamos construir uma maioria para dar tranquilidade ao governo nas mudanças que nós precisamos fazer, para aprovar determinadas coisas e para não permitir que coisas que sejam indigestas não sejam aprovadas. E aí, preciso comentar? Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, pois assim cada vez mais pessoas podem saber o que verdadeiramente acontece no Brasil. Se ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações para garantir que você receberá todo o conteúdo novo que nós publicamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.